Bom, dando continuidade ao nosso conteúdo de educação física, vamos agora para a sétima apostila. Estamos trabalhando agora com handebol e vamos falar um pouco sobre a história desse esporte. Diferente do futebol, o handebol ele é praticado com as mãos. Então, o atleta utiliza as mãos para poder conduzir a bola e, consequentemente, tentar marcar o gol na quadra adversária. Os jogos que utilizavam as mãos para conduzir a bola já eram praticados há muito tempo atrás, desde a antiguidade. Um esporte chamado urânia, praticado na Grécia, com uma bola do tamanho de uma maçã, foi criado por Homero na obra de Odisseia. Há registro de um jogo parecido na França na Idade Média. Então, os jogos que utilizavam as mãos para controlar a bola já são conhecidos desde a antiguidade. O handebol ele tem algumas origens diferentes, diferente dos outros esportes. As origens do handebol moderno retomam ao fim do século XIX, como complemento para treinar e preparar os ginastas daquela época. Em 1892, o professor de ginástica criou um esporte com característica muito parecida com o handebol atual. Nessa época, na região da Boêmia, se praticava um jogo nas escolas em que cada equipe era formada por 7 jogadores, era chamado de Razena, e suas primeiras regras foram criadas em 1905. Em 1898, um professor de ginástica da Dinamarca, no Instituto de Ensino Médio, introduziu um jogo no Instituto de Ensino Médio praticado com uma pequena bola, chamada de handebol. O objetivo consistia em marcar pontos e um gol, ou então um gol, de modo semelhante ao futebol, porém com as mãos. Atribui-se a invenção do handebol ao professor da Escola Normal de Educação Física de Berlim durante a Primeira Guerra Mundial. No início, o handebol era praticado apenas por moças e as primeiras partidas foram realizadas aos arredores de Berlim. Os campos tinham, em média, 40 metros por 20, mais ou menos o mesmo tamanho da quadra hoje. Pouco depois, os campos de dimensões maiores, o esporte passou a ser praticado por homens em espaços maiores e ao longo se espalhou por toda a Europa. Após a Primeira Guerra Mundial, o handebol ganhou popularidade e se converteu no esporte coletivo oficial da Alemanha. A primeira partida internacional foi disputada em 1925 entre uma equipe alemã e outra austríaca. Durante os Jogos Olímpicos de 1928, 11 países fundaram a Internacional de Handebol, a Confederação Internacional de Handebol, Amador. As regras internacionais foram padronizadas em 1936. Em 1933, a Alemanha conseguiu a inclusão do esporte nos Jogos Olímpicos de Berlim e em 1936, na época o handebol se jogava ao ar livre com times de 11 jogadores nos padrões do futebol. Quando a modalidade se popularizou no resto da Europa e foram propostas modificações significativas, sobretudo no norte do continente, devido às condições climáticas severas. A principal proposta incluía a disputa em quadras cobertas e a redução no número de jogadores. As duas versões, quadra coberta e ao ar livre, conviveram com igual popularidade até o fim dos anos 60. Em 1965, o Comitê Olímpico Internacional aprovou a disputa do handebol de quadra com 7 jogadores por equipe para os Jogos de 1972 em Munique. A modalidade feminina foi incluída na Olimpíada seguinte, e em Montreal de 1976 já estava no Comitê Olímpico.
O jogo de handebol. O handebol se assemelha muito ao futebol quando se trata dos objetivos do jogo, que é marcar um gol no campo adversário. Cada time tenta levar a bola ao mais perto do gol adversário para poder então tentar uma investida, ou seja, marcar um gol, e evitar que o time adversário realize a mesma ação. O número de substituições é ilimitado, ou seja, o mesmo atleta pode entrar e sair a qualquer momento do jogo, desde que ele esteja na demarcação correta para a substituição, que fica na linha lateral da quadra. Mas deve ser feito em um espaço de 4 metros por 4,45 centímetros, partindo da linha central, que geralmente nas laterais da quadra de handebol tem uma demarcação para substituição do atleta. Não é necessário para o jogador realizar a substituição, e essas apenas podem ser realizadas após que o jogador a ser substituído saia completamente da quadra, ou seja, o atleta que está entrando ele não pode entrar em quadra sem que o mesmo que esteja jogando tenha saído completamente. Durante uma defesa, todos os jogadores do time têm o mesmo objetivo: tentar bloquear a passagem de qualquer jogador adversário pela barreira defensiva, formada pelo time defensivo. Diferente do futebol ou do futsal, principalmente do futsal, que tem um número limitado de faltas por tempo de jogo, o handebol, as faltas são ilimitadas, ou seja, o time pode usar da falta para parar a jogada, desde que a falta não seja de maneira agressiva, que venha a causar lesões para o jogador. Se caso aconteça isso, o jogador pode ser punido com 2 minutos fora da partida. Já durante um ataque, cada jogador, dependendo de sua posição, realiza um conjunto de ações distinto, porém todos buscando o mesmo objetivo: atravessar ou tornar possível a passagem de outro jogador e de seu time à barreira defensiva adversária, tendo a chance de marcar um gol. Diante desse conteúdo, de todo esse conteúdo, foi elaborado aqui 7 questões objetivas, onde irão marcar somente a alternativa correta de cada questão, de acordo com a leitura e interpretação do texto. Vocês irão responder e marcar somente uma alternativa correta em cada questão.